Então, Jonas 4 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar para a gente poder aplicar esse texto às nossas vidas? Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez em Teu nome e nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Com essa palavra que nós lemos, pedimos que o Senhor aplique a cada um de nós, nas nossas necessidades, que o Senhor nos ajude, Pai, a pautar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, de acordo com aquilo que está posto nas Escrituras, ó Deus. Abençoa a cada um dos meus irmãos e amigos nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo 4 hoje. Deixa só eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder pontuar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a compaixão de Deus, tá? Então esse é o nosso tema. E eu queria começar só destacando algumas coisas importantes antes de tirar as lições, tá? Primeiro que o livro de Jonas tem 4 desdobramentos muito claros, muito bem divididos aqui no livro. O capítulo 1, nós vemos Jonas lidando com a tempestade. No capítulo 2, Jonas lidando com o peixe. No capítulo 3, Jonas lidando com a cidade. E no capítulo 4, Jonas lidando com o Senhor. Tá? Então isso está muito bem delineado, muito bem dividido. Cada capítulo tratando de um aspecto diferente a qual Jonas lida, a qual Jonas precisa resolver. Vamos agora considerar então esse último capítulo. Ele fala da raiva de Jonas e da misericórdia de Deus. O escritor vai da compaixão de Deus para a ira de Jonas. Vai do triunfo do propósito divino ao fracasso dos desejos de Jonas. A pregação de Jonas no capítulo 3 foi um sucesso, a gente falou sobre isso. O maior fenômeno na história do evangelismo mundial. Porém, em vez de Jonas manifestar a alegria pelo sucesso do seu trabalho, ele explode em ressentimento. A sua zanga é porque Deus manifestou sua graça àquela cidade violenta. A sua mentalidade exclusivista o privou da alegria e o encheu de ira. Já que os ninivitas não morreram, ele quer morrer. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, nós teríamos de considerá-lo um dos maiores profetas da história, uma vez que ele pregou e teve
tantos resultados, tantas conversões. Uma cidade inteira se voltou para Deus e se converteu dos seus maus caminhos. E esses caminhos eram realmente maus. A gente falou sobre isso nesses estudos, né? Como resposta à pregação desse profeta. Mas Deus, porém, sonda os corações e sabe que é possível alguém fazer a coisa certa com a motivação errada. É possível obedecer a Deus sem alegria no coração. É possível ser uma bênção para os outros, sem usufruir dessa mesma bênção. Um comentarista chamado Wiersbe ensina que no capítulo 1, Jonas é como um filho pródigo, insistindo em fazer as coisas a seu modo. Enquanto no capítulo 4, ele é como o irmão mais velho do filho pródigo. Ele é crítico, ele é egoísta, ele é irado, ele é infeliz com tudo aquilo que está acontecendo. O livro de Jonas termina falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas da rebelião do profeta. Enquanto os pagãos se derretem diante de Deus, o profeta se endurece diante de Deus. Enquanto os que viviam nas trevas correm para a luz, aquele que conhecia a luz caminha na direção das trevas. Enquanto os pagãos buscam o favor de Deus, o profeta se insurge contra Deus. Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas fica irado por causa dessa compaixão. Eu quero destacar 3 perigos às quais nós, que somos servos de Deus, corremos. Perigos aos quais nós estamos expostos. O primeiro que eu queria destacar é o perigo de pregar aos outros e não ser tocado pela mensagem que se prega. Jonas viu o poder de Deus realizando um milagre colossal em Nínive, quebrantando a cidade sanguinária até o pó. Ele viu a eficácia da sua mensagem penetrando os corações mais perversos e realizando uma profunda mudança. Mas essa mensagem transformadora na vida dos outros não produziu efeitos no coração dele. Jonas é um pregador que confronta os outros, mas não confronta a si mesmo. Ele é canal, mas não é receptáculo das bênçãos. Como é triste quando nós vemos os servos de Deus que são fonte de bênção para os outros, mas eles próprios deixam de ser abençoados. É o que aconteceu com Jonas. Ele é instrumento nas mãos de Deus, as bênçãos passam por ele, alcança uma multidão de pessoas que anteriormente eram violentas, que eram egoístas, que eram idólatras, e essa bênção que alcança os outros parece não alcançar o coração de Jonas. A bênção passa por ele, passa pela sua pregação, passa pela vida dele, ele comunica essas bênçãos. Ele vê essas bênçãos chegando até os outros, mas parece que essa bênção não chega até ele. O segundo destaque que eu quero fazer é o perigo que nós temos de se cansar da obra de Deus. Jonas faz a obra de Deus porque não tem outra opção. A sua motivação está em descompasso com a vontade de Deus. O ministério não é um deleite para ele, mas um fardo pesado. Ele trabalhar para o Senhor, ser instrumento do Senhor, abençoar a vida dos outros, pregar o evangelho para aqueles que não conhecem, para Jonas é um grande fardo. Jonas não tem alegria no que faz. Ele prega e vê o maior de todos os resultados, a conversão de todos os seus ouvintes, mas ele está desgostoso com a vida. Ele pede a morte para si 2 vezes. Jonas está deprimido e cansado de Deus e cansado da obra de Deus. E muitas vezes a gente encontra servos de Deus dessa maneira. A gente encontra pessoas na igreja dessa forma. Estão cansadas de Deus, cansadas do serviço a Deus. Que falam, eu já fiz muito, agora deixa para os outros, eu não quero mais fazer. Eu estou cansado, eu vou tirar umas férias. Né? Quanta gente como Jonas que está cansado da obra, está cansado do Deus da obra. Em terceiro lugar, um outro perigo que nós temos é o perigo de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar, não se alegrar no Deus da obra.
A maior prioridade do crente não é fazer a obra de Deus. Não é pregar o evangelho, não é servir no ministério na igreja, dar aula na IBD. A maior prioridade do crente é se alegrar em Deus, é se deleitar no Deus da obra. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Na verdade, Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que nós fazemos para Ele. Comunhão com Deus precede, vem antes do trabalho para Deus. O Senhor tem prazer em trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. Ele primeiro quer fazer uma obra na nossa vida do que depois fazer uma obra por nosso intermédio. Jonas fez a obra de Deus, mas não se alegrou em Deus. Não basta aos servos de Deus fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazê-la de coração, de fazer como resultado da nossa comunhão com Deus, de fazer como expressão da nossa alegria por ter sido salvo, por ter sido resgatado, por estar sendo abençoado. É resultado disso, é resultado da nossa comunhão com Deus que nós servimos a Deus. Porque Deus não vê apenas a aparência, Deus vê o coração. Deus não se contenta apenas com o trabalho certo. Ele quer ver a motivação certa. Não importa se a gente fez da melhor maneira possível, mas fizemos sem prazer. Se a gente serviu a Deus, se a gente se envolveu na obra de Deus, mas na verdade o nosso coração queria estar fazendo outra coisa. Para Deus não serve simplesmente fazer. Deus quer que a gente faça com alegria, que a gente faça como resultado da nossa comunhão com Ele. Jonas é o único profeta que nós temos na Bíblia que reclama dos atributos de Deus. Ele está aborrecido com Deus, ele está ardendo de ira porque Deus é compassivo, porque Deus é perdoador, porque Deus é misericordioso. Que coisa triste, né? Alguém que é exposto, vê os atributos de Deus, vê a bondade de Deus, mas não se alegra com Deus por isso. Vamos considerar então esse texto. Vamos passar por partes agora. Primeira lição, primeiro destaque que eu quero fazer aqui desse texto do capítulo 4 de Jonas é que Jonas não gosta do que Deus gosta. Jonas não gosta do que Deus gosta. Versículo 1 começa dizendo assim: mas Jonas ficou profundamente descontente. Com isso, enfureceu-se. Deus e Jonas são diametralmente opostos. Enquanto Deus se afasta da sua ira, Jonas fica irado. Olha que coisa interessante. O que desgostou Jonas a ponto de ficar ardendo em ira? O que o deixou tão irado? Duas coisas. A conversão dos ninivitas é a primeira. A xenofobia e o nacionalismo exacerbado de Jonas transformaram ele num profeta preconceituoso, num profeta racista. Ele amava tanto a Israel, ele amava tanto o seu próprio povo, que ele odiava a todos os outros que podiam se constituir em algum tipo de ameaça para a sua nação. Ele queria transformar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador do céu e da terra, numa divindade tribal. Uma divindade dizendo assim: eu sou o Deus dessa única nação. Eu sou o Deus de Israel. Jonas queria a salvação de Israel, mas a condenação dos ninivitas. Ele se desgostou porque os seus ouvintes se converteram. Ele pregou juízo e eles clamaram por misericórdia. Ele anunciou condenação iminente e os assírios, com pressa, se converteram e buscaram perdão. A conversão dos ninivitas foi a sua derrota. Mas a segunda razão dessa ira de Deus, primeiro é porque os ninivitas se converteram e ele não quer a conversão deles. Os ninivitas são inimigos do povo de Israel. São uma nação maldosa e ele quer o juízo de Deus sobre essa nação, não quer a conversão deles. Então a primeira razão da ira de
de Jonas. A segunda razão, a mais absurda delas, foi a compaixão de Deus. Sim, Jonas está irado por causa da compaixão de Deus. Ele está irado porque Deus suspendeu a sua ira, Deus tirou a sua ira. A ira de Jonas é como um fogo que queima, ele está incendiado de raiva. O seu coração é como uma fogueira de desgosto. A sua alma está ardendo não de zelo por Deus, nem de amor pelos perdidos, mas de egoísmo carnal. Jonas está irado com Deus porque Deus é bom. Ele reclama da bondade de Deus. Nos nossos dias, muitas vezes, a gente duvida da bondade de Deus. Jonas teve um exemplo, uma experiência clara de como que Deus é bom. E ele não gostou dessa experiência. Ele não gostou. Então aqui nós temos um descompasso entre o profeta e Deus. Eles parecem ter desejos diferentes. E nós podemos ver esse descompasso na oração que ele faz a partir do versículo 2. Porque ele diz assim, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, ou seja, lá no começo, antes dele sair para fugir. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ah, meus irmãos, a gente às vezes não sabe disso, às vezes a gente esquece isso. Olha qual é a imagem que o profeta tem de Deus, ele sabe. Ele está dizendo, eu sabia, o Senhor é Deus misericordioso. Eu sabia, o Senhor é Deus compassivo. Eu sabia, o Senhor é Deus muito paciente. Eu sabia, o Senhor é Deus cheio de amor. Eu sabia que o Senhor promete castigar e depois volta atrás quando as pessoas se arrependem. Ele sabia de tudo isso, mas não se alegra com isso. Mas não dá glória a Deus por causa disso. Não, ele fica irado diante de tudo isso. Jonas é um profeta que a gente viu aqui, estudando esse livro, que ele não tem prazer na oração. Ele não sente muita vontade de orar. Ele só orou 2 vezes no livro. Nos 4 capítulos, nesse período de tempo que narra a história, nós vemos esse profeta orando apenas 2 vezes. 2 vezes. A primeira foi para buscar o socorro de Deus para si, quando ele está lá dentro do ventre do peixe. E a segunda para reclamar de Deus. Nas 2 ocasiões, as orações de Jonas estavam focadas em si mesmo, na sua pessoa. Ele não ora para se relacionar com Deus, ele não ora a favor dos outros, ele só pensa em si próprio. Na hora do desespero, ele orou a Deus, e na hora que ele não concorda com a obra de Deus, ele ora a Deus para manifestar a sua discordância. Jonas tem uma atitude por demais crítica em relação aos atributos divinos e os encara como se fossem fraquezas de Deus. O Senhor é muito fraco, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso, o Senhor é muito paciente. Jonas, que já se alegrara nesses atributos quando o assunto era a sua salvação, né? Quando ele estava lá no ventre do peixe, quando ele estava prestes a morrer, ele se alegra com esses atributos de Deus. Obrigado porque o Senhor é paciente. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Mas agora, no que diz respeito aos outros, ele se irrita com esses atributos de Deus. Quando a salvação é a dos outros, quando a salvação é dos seus inimigos, ele não gosta do fato de Deus ser paciente, de Deus ser misericordioso, de Deus ser cheio de amor. Ele só estava vivo por causa disso, porque Deus era paciente, porque Deus era cheio de amor. A segunda oração de Jonas foi muito diferente da primeira, tanto em conteúdo quanto em intenção. Porque ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe. E ele fez a pior das orações no melhor dos lugares,
em Nínive, onde Deus estava operando maravilhas. A sua primeira oração foi fruto de um coração quebrantado. Mas a sua segunda oração veio de um coração cheio de raiva. Na primeira oração, ele pediu a Deus que o salvasse. Mas na segunda oração, ele pediu que Deus o matasse. Jonas abriu o coração e revelou o motivo da sua fuga para Tarsis. O que o levou a fugir não foi o medo de morrer em Nínive. Não foi o medo de pregar numa nação inescrupulosa, uma nação violenta, uma nação que faz coisas absurdas com seus inimigos. Não. O medo que ele tinha de não ir para Nínive é de que os ninivitas poderiam aceitar ou os ninivitas poderiam se arrepender dos seus pecados e não iriam morrer por causa disso. E Deus não iria trazer juízo por causa disso. O medo de Jonas era que Deus salvasse Nínive. Ele já havia profetizado, a gente viu lá nos nossos primeiros estudos, a expansão de Israel, quando a gente lê lá 2 Reis 14, 25. E agora ele não estava disposto a profetizar a sobrevivência dos seus inimigos. Com medo de trair o seu povo, Jonas se dispõe a rebelar-se contra Deus. A oração de Jonas é uma paródia de oração. Porque o sentido da oração é ter comunhão com Deus e alegrar-se nele. Porém, Jonas está orando não para se banquetear na sala do trono, não para ter intimidade com Deus. Jonas está orando para lançar contra Deus acusações. Ele reclama não da severidade de Deus, ele reclama da benignidade de Deus. Quando Deus o salvou da morte, ele se alegrou. Mas quando Deus salvou da morte os ninivitas, ele ficou irado. Jonas está irado porque Deus é gracioso em essência, porque Deus é gracioso em atos. E ele elenca aqui 5 motivos para a sua ira. Ele está irado por causa da clemência de Deus. Porque esse é um atributo de excelência moral de Deus. Ele é paciente mesmo, ele é benigno em suas obras, em suas ações. E Jonas está perdendo aqui o controle emocional, porque Deus mantém-se fiel ao seu plano eterno de salvar os pecadores. Segundo destaque que eu quero fazer é que ele está irado por causa da misericórdia de Deus. O pecador merece o castigo, mas Deus oferece a graça quando ele se arrepende. O pecador merece ser condenado, mas Deus o justifica quando ele se arrepende. Deus, na sua misericórdia, lança o seu coração em nossa miséria e suspende o castigo que merecemos e nos oferece o seu perdão. A misericórdia de Deus acendeu uma fornalha de ira no peito de Jonas. Em terceiro lugar, ele está irado porque Deus é tardio em irar-se. Enquanto Jonas é rápido para ficar irado, Deus é tardio, Deus demora para ficar irado. A paciência de Deus ela é estendida ao máximo. Deus vai esticando, Deus vai esperando, Deus vai aguardando o arrependimento. Ele faz isso comigo e com você, né? Por que nós estamos vivos? Por que Deus não nos puniu? Por que Deus não acabou com a nossa vida? Porque Ele é paciente. Porque Ele espera o nosso arrependimento. Ele não condena o pecador sem antes chamá-lo ao arrependimento. Antes das taças do juízo serem despejadas, as trombetas da graça são tocadas. Quarto lugar, ele está irado porque Deus é grande em benignidade, ou é grande em bondade. A benignidade de Deus é sua disposição de nos tratar com uma bondade que nós não merecemos. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele ama o mundo inteiro não porque este mereça o seu amor, mas porque ele é grande em bondade. Essa é a razão do seu amor. E quinto destaque que eu quero fazer, ele está irado porque Deus se arrependeu ou se arrepende do mal. O arrependimento de Deus é uma figura de linguagem, nós vimos semana passada, nós chamamos de antropopatia. É atribuir a Deus um sentimento humano. Deus não comete erros, Deus não comete enganos.
Quando, porém, o pecador se converte dos seus maus caminhos, Deus ele suspende o castigo e ele concede graça. E essa mudança é chamada de arrependimento, né? Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele se deleita antes na sua misericórdia. Deus tem prazer em suspender o mal e oferecer a salvação. Por isso, depois da sua acusação de que Deus é misericordioso, na verdade, uma acusação verdadeira, né? Diga-se de passagem. Ele está acusando: o Senhor é misericordioso, eu sabia disso, é mesmo. Deus é misericordioso. Depois dessa acusação verdadeira que Jonas faz, ele termina com uma oração. Ele termina a sua oração com um pedido. Ele diz assim no versículo 3: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas está deprimido porque Deus está celebrando a salvação dos ninivitas. Jonas se entristece com aquilo que alegra o coração de Deus. Jonas quer morrer porque outros querem viver. Jonas já havia orado para reclamar dos atributos de Deus. Agora Jonas ora para desistir da dádiva mais preciosa de Deus, o dom da vida. Jonas, por ver os seus planos pessoais frustrados, quer morrer. Por não abraçar os planos de Deus e abrir mão dos seus, ele pensa que a morte é melhor do que a vida. No capítulo 2, ele dá graças a Deus pelo livramento da morte. E aqui ele busca a morte como sendo melhor do que a vida. A sua ira o deixa contraditório, o deixa irracional. Enquanto o profeta Elias queria morrer porque o povo não tinha zelo pelo nome de Deus, lembra disso? Lá em Reis, ele fala: todo mundo te abandonou, Senhor. Ninguém mais é zeloso, só sobrou eu. Tira a minha vida, né? Tira a minha vida. Enquanto ele quer morrer porque ninguém mais tem zelo, Jonas quer morrer porque o povo todo se converte a Deus, né? É o contrário. E duas razões motivaram Jonas para querer morrer. Primeiro, a sua reputação, porque Jonas anunciou juízo e o resultado foi salvação. Ele prega uma coisa, acontece outra, né? Ele pregou a condenação, mas o resultado foi a absolvição. Então a sua reputação de profeta estava abalada. Que profeta é esse? Que fala que Deus vai vir com ira, que Deus vai trazer juízo e na verdade acontece salvação, né? Então Jonas não atentou para o fato de que a mensagem de Deus sempre abre ao pecador a porta da esperança. O juízo só vem sobre aqueles que permanecem em seus pecados. Mas a graça é sempre oferecida àqueles que se convertem ao Senhor. Mas ele não pregou isso. Você lembra quando a gente falou da pregação dele? A pregação dele só anunciou juízo. Ele não falou: se vocês se converterem. Não, ele disse: daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Ele pregou só o juízo, né? Ele não pregou a mensagem completa. Mas Deus trouxe salvação. E agora ele vê a sua reputação como profeta abalada. O profeta que fala uma coisa e acontece outra. O segundo motivo dele querer morrer é o seu nacionalismo idolátrico. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando o seu amor por Deus e pelo próximo. O seu amor por Israel era um amor distorcido, era um amor desproporcional. A Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Jonas preferia bater de frente com Deus a entregar-se a uma missão que colocaria em risco a sua nação. Na mente de Jonas, a salvação dos ninivitas era a mesma coisa que o fracasso o fracasso político de Israel. Ele prefere ficar do lado de Israel e não do lado de Deus. Então essa é a primeira lição que eu queria destacar a respeito desse capítulo 4. Jonas parece não gostar do que Deus gosta. Deus gosta de salvar, Jonas gosta de condenar. Deus gosta de ser paciente, Jonas não gosta da paciência de Deus. Deus gosta de ser compassivo, Jonas não gosta dessa compassividade.
Deus gosta de demonstrar amor. Jonas não gosta de que Deus demonstre amor, pelo menos não para com os outros. Tá? Então, primeira lição. Segunda lição que eu quero destacar aqui nesse capítulo 4 é que Jonas não muda, mas ele espera que Deus mude. Jonas não quer mudar, mas ele espera que Deus possa mudar. Os versos 4 e 5 falam assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ficou esperando para ver se iria cair enxofre do céu para consumir aquelas pessoas. Então, depois de condenar Deus por não se irar, Jonas é questionado a respeito da sua própria ira. Deus pacientemente, olha lá os atributos de Deus. Deus pacientemente confrontou Jonas acerca da sua ira, mas Jonas guardou silêncio. Sua ira era tão sem razão que Jonas nem respondeu e saiu da sua cidade. Ele não tem como argumentar com Deus. Jonas, você tem razão para essa fúria? Ele não tem o que falar, porque ela é completamente irracional. Não tem razão. Por isso, de novo, ele foge, ele sai da cidade. Da primeira vez, Jonas esquivou-se dormindo no porão do navio. Ele foge e vai dormir no porão do navio. E agora Jonas foge, pondo-se à sombra para assistir de camarote o que Deus haveria de fazer. Deus é tão paciente com Jonas que Deus não usa sequer uma só palavra de censura, de repreensão ou de castigo em sua abordagem. Deus procura levar Jonas para fora de si. O Senhor lhe oferece a chance de rever suas posições, mas Jonas parece irredutível. Em vez de render-se a Deus como os ninivitas, Jonas prefere sair da cidade e esperar que Deus se arrependa da sua bondade. Que Deus se arrependa de ter misericórdia e volte atrás e puna os ninivitas. É isso que Jonas está esperando. Que Deus mude. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. Esta é a segunda vez que Jonas foge do centro da sua missão. Da primeira vez, Jonas fugiu de Nínive para Tarsis e agora ele foge de Nínive para sua cabana. Enquanto ele poderia estar lá no centro da cidade, confortando as almas aflitas que tinham acabado de correr para os braços de Deus em sincero arrependimento. Cadê o profeta lá para confortar o coração daquele povo? Cadê o profeta para ensinar a respeito de Deus para aquele povo? Para ensinar os atributos de Deus para aquele povo? Esses atributos que Jonas fala, eu sabia, eu conhecia o Senhor. Cadê o profeta para ensinar? Jonas foge de Nínive na hora em que Nínive corre para Deus. Jonas foge e quer morrer porque o sol bate na sua cabeça, mas ele quer ver Nínive devastada pelo fogo e enxofre. Jonas torna-se irredutível, imutável na sua rebeldia, porque Deus é imutável na sua bondade. Jonas quer fincar o pé na sua ira, esperando que Deus desista da sua misericórdia. Jonas não quer mudar, mas ele espera que Deus mude. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. Terceira lição que eu quero destacar. Jonas não gosta quando os outros são abençoados, mas ele se alegra quando ele é abençoado. Versos 6 a 8. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Então Deus já havia livrado Jonas do mar, e agora Deus livra Jonas do sol.
A primeira vez que o livro fala na alegria de Jonas é por uma razão pessoal e egoísta. Jonas ficou tão alegre com a planta quanto estivera irado contra Deus por causa da salvação dos ninivitas. Ele se alegra quando ele é abençoado e ele se ira quando os outros são abençoados. A sua vida está centrada nele mesmo e não em Deus. Jonas quebrou os dois principais mandamentos da lei: amar a Deus e amar ao próximo. Às vezes a gente não faz a mesma coisa. Às vezes a gente também, em vez de se alegrar com a vitória, com a bênção de Deus para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, a gente fica irado. A gente fica irado, fica invejoso, a gente fala, por que não comigo? Né? Aí a gente se assemelha com Jonas. Jonas, quando ele é abençoado, ele se alegra, mas quando os outros são abençoados, ele não se alegra. Mediante a extrema alegria de Jonas por causa da planta, Deus tenciona aqui revelar a Jonas a grande alegria que sente no arrependimento de Nínive e a sua alegria de poupar essa nação da destruição. Deus não tem prazer em destruir. Não é isso que Deus quer fazer. Deus quer o arrependimento. Deus apenas destrói, Deus apenas condena, Deus apenas manda para o inferno quando depois de usar todos os seus recursos não teve jeito. O coração continuou endurecido, a pessoa continuou determinada a continuar no seu mau caminho. E aí então Deus apenas a entrega aquilo que ela deseja. Ela quer viver afastada de Deus, separada de Deus, ela quer seguir o seu próprio orgulho, a sua própria vontade, e Deus fala, ok, que seja assim então. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar. É isso que Deus quer fazer. Deus está agindo aqui o tempo todo nesse livro. É Deus quem chama Jonas, é Deus quem envia o vento, é Deus quem levanta a tempestade, é Deus quem separa o grande peixe para tragar Jonas e depois que ordena o peixe a vomitá-lo, é Deus quem salva Jonas das entranhas da morte, é Deus quem o envia a Nínive e quem converte o coração dos ninivitas, é Deus agora quem faz nascer uma planta para fazer sombra para o profeta, quem envia um verme para devorar a planta e quem envia o vento quente para atingir Jonas. E em meio a esse calor sufocante é que Jonas desfaleceu e queria morrer. Deus, porém, está trabalhando com Jonas. Deus está usando essas circunstâncias, tudo isso que está acontecendo, usando isso como recursos pedagógicos para tocar o coração do profeta. Se Jonas era capaz de alegrar-se em extremo com o conforto momentâneo de uma sombra, ele não deveria se alegrar por centenas de milhares de pessoas serem salvas da ira? Se Jonas está desgostoso com a vida a ponto de querer morrer porque uma planta nasceu e no dia seguinte pereceu, não deveria Jonas se alegrar porque milhares de vidas foram salvas da ira vindoura por toda a eternidade? Se Jonas foi capaz de se importar com uma planta que secou, a qual ele não fez crescer, não plantou e não fez crescer, não deveria Deus ter prazer na salvação de milhares de pessoas que ele criou à sua imagem e semelhança? Então, perceba esse descompasso do profeta. Jonas não gosta quando os outros são abençoados, mas ele gosta quando ele é abençoado. Quarta lição que eu quero destacar para a gente aqui nessa noite. Jonas ama mais as coisas do que as pessoas. Versos 9 e 10 diz assim: Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Agora ele responde. Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Duas vezes o texto relata a ira de Jonas, no versículo 1 e agora no versículo 9. E duas vezes Jonas pede para si a morte. Da primeira vez, Jonas ficou irado
pois Deus não destruiu os ninivitas. Da segunda vez, Jonas ficou irado, porque Deus destruiu a planta. Jonas teria se alegrado com a destruição das pessoas e com a preservação da planta. Em outras palavras, Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Havia uma inversão de valores na sua vida. Ele via pessoas como coisas e as coisas como pessoas. Ele amava as coisas e ele odiava as pessoas. E Deus continua confrontando Jonas. Agora pergunta-lhe, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Jonas, tome razão. Pense um pouquinho. Use a sua cabeça. Há algum motivo para você estar tão furioso por causa da planta? Jonas, desprovido de entendimento e cheio de ira, responde: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas está revoltado contra Deus. Ele não esconde seus sentimentos de frustração com as prioridades de Deus. Ele não pode aceitar o modo de Deus agir. Ele quer fazer de Deus um parceiro dos seus preconceitos, um parceiro do seu ódio, um parceiro da sua inversão de valores. Jonas não está apenas em oposição a Deus, ele está também agindo de forma diferente dos gentios, completamente diferente. O pastor Isaltino, que tem um comentário sobre o livro de Jonas, ele descreve o profundo contraste entre Jonas e os gentios. Ele diz assim, os gentios tratam a Deus com culto. Os marinheiros adoraram a Deus após a sua libertação. Os ninivitas adoraram a Deus antes da sua libertação. O profeta se relaciona com Deus em termos que mostram a sua má criação. Os gentios, tanto os marinheiros quanto os ninivitas, respondem a Deus com respeito. Já o profeta, um homem que teoricamente devia conhecer a Deus melhor do que os outros, responde a Deus com indelicadeza. Os gentios têm atitudes amorosas. Deus também tem atitudes amorosas. Salva os marinheiros, salva Jonas, salva Nínive. Jonas, por sua vez, é o único que não manifesta nenhuma atitude de amor no livro. Age com manifesta insubmissão, mau humor e rancor. A única vez em que o livro fala de alguém irado, esse alguém é o homem de Deus. É o homem de Deus. Jonas é um homem contraditório. É um ser em conflito. Enquanto estava dentro do grande peixe, orou para ser liberto, mas depois pediu ao Senhor que o matasse. Chamou a cidade ao arrependimento, mas ele próprio não se arrependeu. Preocupou-se mais em ter conforto físico do que em ganhar perdidos para o Senhor. Os ninivitas, a planta, o verme, o vento, todos essas pessoas, esses seres, essas coisas da criação obedeceram a Deus. Mas Jonas ainda recusava-se a obedecer. Jonas teve compaixão da planta que morreu, mas não teve compaixão do povo que morreria e que permaneceria eternamente separado de Deus. Na cruz, fora da cidade, Jesus pediu que Deus perdoasse os seus algozes. Mas Jonas esperou fora da cidade para ver se Deus mataria aqueles que o profeta não perdoara. A nossa sociedade, o nosso mundo, está aderindo à filosofia de Jonas. Atualmente as coisas parecem valer mais do que as pessoas. Plantas e animais têm mais valor do que as pessoas. Um crime ambiental é punido com muito mais severidade do que os crimes contra a vida. Um primo meu foi uma vez numa mata treinar tiro e na brincadeira atirou para o alto com os colegas dele lá e acertaram, acho que um urubu. E não passou muito tempo, chegou a guarda municipal perguntando se eles estavam atirando em animais. E falou para eles assim, olha, é preferível vocês atirarem em pessoas. E se vocês matar um animal, vocês não têm direito a
há nem fiança. Não tem fiança. Vai direto para julgamento. Então, é preferível atirar em pessoas do que atirar em animais. Essa é a mudança de valores que a gente está envolvido, né? Por exemplo, milhões de abortos são praticados todos os anos, sem qualquer reação negativa da sociedade. Mas se um animal silvestre é sacrificado, nossa, a imprensa alardeia o fato e o criminoso é exemplarmente punido. É lógico que com isso não estou querendo dizer que a gente deva praticar esses crimes ambientais, que a gente concorda com esse tipo de crime. Eu só estou dizendo que para a nossa sociedade as pessoas valem mais do que as plantas e os animais. Ou valem menos, né? Para a nossa sociedade as pessoas valem menos do que plantas e animais. Mas para Deus as pessoas valem mais, porque elas são a coroa da criação. Elas são mais importantes. Não é que os animais deixam de ter importância, mas é que as pessoas são mais importantes. O livro termina com Deus dizendo, versículo 11: Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Essa é a revelação do coração de Deus para a qual todo o livro se move e para a qual, de fato, o livro foi escrito. Assim, no momento em que se chega a esse ponto, o livro termina. E nós somos deixados na presença de Deus, face a face, com essa comovente revelação da compaixão divina. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Uma pergunta. Nós não sabemos se Jonas se arrependeu ou se ele permaneceu rebelde. Nós não sabemos se a sua ira cessou de arder ou se ele continuou amargo o restante da sua vida. Contudo, esse livro não está inconcluso. Jonas não respondeu porque essa resposta não deveria ser dada apenas por ele. Jonas não está há 2.700 anos distante de nós. Jonas está dentro de cada um de nós. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate no nosso próprio peito. O sangue de Jonas corre nas nossas próprias veias. Por isso, a pergunta não é para Jonas, a pergunta é para nós. Sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Nós temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu? O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? O mais importante não é como Jonas respondeu à pergunta de Deus, mas sim como você e eu estamos respondendo a essa pergunta nos nossos dias. Nós concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Como Deus, nós temos compaixão pelos perdidos? Nós nos preocupamos com os que vivem nas nossas cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho? Nós oramos para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo e nós estamos contribuindo para isso? Estamos orando por isso? Estamos entregando as nossas ofertas para missões? Nós nos regozijamos quando os pecadores se arrependem e creem no Salvador? Ou nós dizemos assim, essa pessoa fez tanta coisa errada que ela merece um inferno? Será que o nosso coração também está em descompasso com Deus? Nós não podemos responder por Jonas, mas nós podemos responder por nós. Concluo dizendo que o livro de Jonas ele é missiológico. Nele e dele transborda o amor de Deus pelas nações. Jonas no Antigo Testamento, a gente poderia dizer que é a mesma coisa do que João 3,16 no Novo Testamento. Ele foi escrito para revelar o coração de um profeta não tocado pela paixão divina por missões.
para mostrar o quanto Deus deseja a salvação das pessoas. E aquele profeta não tinha o coração em Deus. O livro de Jonas não foi escrito apenas para nos contar a história de Jonas como um fim em si mesmo. A história desse homem e de Nínive nos é narrada por causa daquilo que nos revela a respeito de Deus. Deus é cheio de compaixão. Deus é cheio de misericórdia. E Deus quer salvar a todos. A todos. Por isso ele deseja o arrependimento dessas pessoas. O desejo dele não é condenar. O desejo dele não é mandar para o inferno. O desejo dele não é derramar a ira. O desejo dele é salvar. E o nosso desejo? O nosso desejo também é salvar. O nosso desejo também é que a graça de Deus alcance todas as pessoas. Porque se não for esse o nosso desejo, nós estaremos também em descompasso com o coração de Deus. Meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa palavra nessa noite. Na próxima terça a gente tira algumas lições do livro todo. Mas o que eu queria destacar é de como que Deus está comprometido em salvar o perdido. De como que ele tem paciência. Por que Deus é paciente? Porque ele quer o arrependimento. Por que Deus é misericordioso? Porque ele quer abençoar e não amaldiçoar. Por que Deus é compassivo? Porque ele deseja que a sua criação venha se tornar o seu povo, os seus filhos. A gente precisa estar sintonizado com esse desejo de Deus. Nós precisamos ter a mesma vontade de ver os perdidos sendo alcançados. Os perdidos da nossa família, os perdidos da nossa cidade, os perdidos de outras cidades, os perdidos do mundo inteiro. Deus quer salvar. O desejo do Senhor é salvar. Aliás, eu costumo falar na igreja que o fato de nós ainda estarmos nesse mundo como igreja, de não termos sido arrebatados ao céu, de não estarmos ainda na eternidade, é porque Deus ainda quer salvar pessoas. Por isso ele deixa a gente aqui ainda, para que a gente possa ser instrumento da salvação. Mas não é apenas ser instrumento para salvar, é querer fazer isso, é se alegrar com isso, é se dedicar nessa obra de salvação. Por isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida e que eu e vocês possamos estar engajados, não apenas com a nossa vida engajada na obra, mas com o nosso coração também engajado nessa obra. O nosso coração sintonizado com o coração de Deus e desejoso que todos os pecadores se arrependam e sejam salvos. Amém?